Continuando, então, vamos tratar, então, dos requisitos do contrato. O que é importante vocês saberem? Antes de tudo, que contratos não é um conteúdo do administrativo 1. Então, vocês não precisam se preocupar tanto com as características do contrato. Isso vocês vão estudar de forma mais aprofundada lá no segundo semestre de administrativo. Mas a gente vai passar alguns requisitos básicos para vocês entenderem o que precisa ter minimamente numa concessão. Bom, objeto, o serviço que vai ser prestado, vai ser serviço de água, luz, transporte, o que vai ser feito. O prazo, qual é a duração do contrato, lembre sempre que a duração, ela não está especificada ali na lei, tem a lei 9074 que traz alguns prazos de alguns contratos maiores, assim, tipo luz e eu não me lembro agora os outros, porque eu nunca estudo muito, de forma muito aprofundada essa lei, mas ela estabelece alguns prazos gerais ali, e prazos para renovação e tal, mas, em regra, o que a lei estabelece, a lei 8987, é o que eu acho que uma lei tem que estabelecer, não um prazo geral para tudo, porque os serviços são muito diferentes, mas estabelece que o prazo tem que ser o suficiente para que a empresa concessionária possa amortizar os seus investimentos e ter lucro, né? Então, o contrato vai ter o prazo, direitos e obrigações, o que cada uma tem como direito e como obrigação. Por exemplo, forma de revisão das tarifas, qual é a qualidade mínima exigida do serviço, a previsão de indenização em caso de rescisão. Isso pode tudo estar previsto no contrato. Também existe a previsão de bens reversíveis. O que são bens reversíveis? São bens que, ao final da concessão, revertem, então, por isso, bens reversíveis, revertem para o Estado, ou seja, permanecem com o Estado. Pensem num sistema de eletrificação, ou gás, ou luz, ou água, seja o que for, que envolve um grande investimento. Os bens utilizados, eles não vão continuar com a empresa. Se a Celesc, por exemplo, perdesse a concessão, ela não vai pegar os seus postezinhos e arrancar os seus postezinhos e levar embora embaixo do braço. Então, esses bens são reversíveis, eles permanecem com o Estado. Se a empresa teve que fazer novos investimentos, esses bens vão ter que ser tratados ao final da concessão. Então, se mudou a tecnologia, por exemplo, e teve que fazer cabeamento novo, teve que fazer investimentos novos, trocar, por exemplo, a eletrificação toda aérea por uma eletrificação subterrânea, tudo isso tem que ser revisto ao final da concessão. No contrato inicial, ele pode prever já quais bens vão ser reversíveis, mas isso não impede que outros bens venham a ser acrescentados. Por quê? Primazia do interesse público, né? Supremacia do interesse público. Se eu acrescentei novos bens, se eu acrescentei novas coisas no serviço, se eles são reversíveis, se eles são necessários para a continuidade do serviço, eles vão se tornar bens reversíveis e vão ter que ser indenizados para a empresa. Previsão de foro e modo de solução de divergências contratuais. Por exemplo, arbitragem, muito utilizada, é um dos melhores exemplos de arbitragem na administração pública. Previsão dos contratos de concessão. Por quê? Porque são contratos caros, longos e que têm inúmeras cláusulas que podem ser alteradas em razão do tempo. Por exemplo, essa questão dos bens reversíveis. Termina o contrato, o Estado diz que é, a empresa diz que investiu, a empresa diz que investiu X, o Estado diz que é Y. Tem muitas questões que podem ser discutidas ao final de uma concessão. Então, a arbitragem é uma das formas. A mediação pode ser utilizada, a negociação direta, a mediação, a arbitragem. Isso sempre pode, tá? Algumas pessoas escutam falar que a partir de 2015 foi permitida a arbitragem com a administração, etc. Sempre pode, tá? Tem relatos desde o Império até o governo Getúlio. Tem um caso famoso de arbitragem da administração pública envolvendo um decreto lá no governo Getúlio, então sempre pode. Quais são os deveres do poder concedente? Regulamentar o serviço e fiscalizar a adequação desse serviço às necessidades públicas,
aplicar penalidades, então, contratuais e regulamentares, que está na lei e o que está no contrato, declarar de utilidade ou necessidade pública bens necessários à execução do serviço. Então, se eu preciso desapropriar um bem, por exemplo, para fazer a construção de uma usina hidrelétrica, quem vai declarar de utilidade pública, quem tem competência para fazer isso é só o Estado. A empresa privada ela não tem competência para declarar de utilidade pública, mas ela tem competência para executar, para fazer os atos executórios. Isso está lá no decreto 3365, por exemplo, das desapropriações por utilidade pública. Os concessionários de serviço público, os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas do poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa. Então, a promoção da desapropriação, ou seja, a execução da desapropriação, pode se dar por um ente privado. Uma empresa privada pode desapropriar um bem. Se vocês virem isso no VOF da CESP, é verdade? Uma empresa privada pode promover desapropriação? Pode. Ela não pode fazer a declaração da utilidade pública. Isso é competência do Estado. Deveres da concessionária. Bom, ela tem que prestar um serviço público de qualidade, atendendo aos requisitos mínimos previstos em contrato, prestar contas de acordo com o que for definido em contrato, responder pelos danos causados aos usuários. Então, a responsabilidade por qualquer dano relacionado ao serviço não é direta do Estado. Então, se vocês tiverem que ajuizar uma ação de responsabilidade civil por um serviço mal prestado, a responsabilidade não é direta do Estado, e sim da empresa. Eu quebrei uma roda, a gente quebra a roda, tá? Isso aqui é meio estranho, mas quebrei uma roda numa estrada que tem uma concessionária. Responsabilidade da concessionária. Promover desapropriações, como eu citei ali antes. Enfim, basicamente prestar o serviço de forma adequada e se responsabilizar por essa prestação. Com a garganta seca, todos falando que eu tô tomando bastante água, né? Intervenção. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação da prestação do serviço. O que é uma intervenção? Quando a gente faz uma intervenção em alguém, alguém que está usando drogas, alguém que está bebendo muito, o que é uma intervenção? É um monte de gente vindo e tentando tomar as rédeas da vida daquela pessoa. A intervenção na concessão é a mesma ideia. O objetivo é dar continuidade. Imaginem que um serviço não está sendo prestado de forma adequada, o consórcio Fênix está com inúmeros problemas na prestação, está uma bagunça, o serviço está uma M, o município resolve intervir. Ele pode fazer por meio de decreto, ele vai colocar lá, é mais ou menos como uma ideia de uma falência, assim, antes da falência, eu vou colocar lá alguém para administrar a empresa. Pensem na ideia de eu colocar um ente público, uma pessoa da administração pública, para administrar uma empresa que está com problemas. Qual é o maior problema disso? Geralmente, se uma empresa não está prestando serviço de forma adequada, ela já está com um problema de fluxo de caixa. Seja por qual motivo for, seja porque não tem serviço, seja porque tem corrupção, porque tem inadimplência, não sei. Mas dificilmente uma empresa vai estar prestando muito mal um serviço ao ponto de alguém dizer, não, a gente precisa intervir nisso, o Estado precisa intervir nisso, e está com o caixa cheio. É inimaginável. E qual é o problema da intervenção prevista na Lei 8.987? Primeiro, que são só 3 artigos dispondo sobre a intervenção. Aí, como é que regulamenta isso? Uma intervenção com 3 artigos. Um dos pontos, uma das previsões que está nesse artigo, que não tem previsão de aporte financeiro. O que é aporte financeiro? O Estado não pode injetar dinheiro na empresa. Eu coloco alguém para administrar lá a empresa e essa pessoa não recebe dinheiro do Estado para administrar a empresa. A gente tem que fazer aquela empresa voltar a funcionar adequadamente com os recursos que a empresa já tem. Além disso, a intervenção ela tem pouco incentivo econômico, incentivo político. Para que um político vai querer pegar as rédeas de uma empresa, está com problemas, trazer para si e dizer, olha, nós vamos intervir nesse serviço, se não pode injetar dinheiro, e tem mais do que isso,
se for considerada ilegal a intervenção, vai ter que indenizar a empresa pelo período em que houve a intervenção. Então, extremamente problemático, tanto que quase não vejo casos de intervenção na doutrina e nem na jurisprudência. Tem uma enorme possibilidade de judicialização, né? Porque eu sou administrador da empresa, eu não vou querer perder o controle da minha empresa. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária precedida da prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Então, o administrador ainda vai ter que responder pelos atos, tá? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui sobre o prazo. Aqui. E uma outra questão problemática é que os prazos são muito curtos. Então, o que o Estado faz? O Estado, ele faz um decreto, imediatamente. Fiz o decreto agora, eu sou prefeito e fiz um decreto. Em 30 dias, depois do decreto, eu tenho que instaurar um procedimento administrativo. Porque, imediatamente, ou seja, auto-executório, eu tomo posse da administração. Eu assumo a administração. Em 30 dias, eu tenho que abrir um processo administrativo para que o administrador efetivo da empresa possa responder. Em 180 dias, eu tenho que finalizar esse processo. Eu tenho que sair da empresa. Ou sair da empresa, ou extinguir o contrato, né? Eu tenho que rescindir esse contrato. Se a empresa não vai, se eu não vou conseguir dar conta disso, a empresa não vai retomar, eu tenho que extinguir esse contrato. Então, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo e é extremamente problemático pela falta de recursos, falta de aporte financeiro. Extinção da concessão. Então, extingue-se a concessão por advento do termo contratual, acabou o prazo, falência ou extinção da empresa concessionária. Então, se ela faliu, né, ou foi extinta, vai ser extinta a concessão. Incampação, caducidade, rescisão e anulação. Aqui eu vou tratar cada uma dessas hipóteses aqui. Encampação é tomar para si. Quando eu encampo alguma coisa, quando eu encampo uma ideia, eu tomo ela para mim. Vou encampar a ideia de tal pessoa. Eu estou tornando ela minha. Encampação, então, é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo. Então, nós fizemos um contrato de concessão por 20 anos com o consórcio Fênix e no 10º ano o Estado decide que vai encampar. Vai rescindir o contrato unilateralmente, sem motivo. Sem motivo no sentido de que sem causação de motivo pela concessionária. A concessionária está prestando o serviço adequadamente, o contrato está em vigor, mesmo assim o Estado decide rescindir o contrato. É bastante drástico, né? Porque a concessionária fez um investimento enorme. O que a concessionária vai ter direito? Primeiro, eu tenho que definir por que eu estou encampando. Eu tenho que comprovar que há interesse público. E essa comprovação tem que ser por meio de ato do legislativo. Não é ato exclusivo do executivo. O executivo decide e decreta que vai encampar. Tem que ser por meio de lei. Por quê? Porque é muito caro encampar. E eu tenho que pagar uma indenização antes de extinguir o contrato. É uma indenização prévia. Ou seja, é outro exemplo de serviço de intervenção que raramente ocorre. Né? Raramente ocorre uma encampação, porque é muito caro para o Estado encampar. A indenização tem que ser prévia, tem que ter uma lei, tem que ter interesse público. Não vale a pena. Caducidade. Inexecução total ou parcial do contrato. Bom, o contrato caduca quando a concessionária não consegue dar conta do serviço, que é o que eu tenho que fazer. E às vezes cai em concurso essas distinções aqui entre encampação e caducidade. É apresentada uma situação e digo, isso aqui é caso de encampação. E tu olha assim, tá, vou retomar e tal, decidir o contrato antes da hora, porque eles não estão prestando serviço adequadamente. Não é encampação. Não é encampação por quê? Porque a encampação é mais cara para o Estado. Ou que melhor atende os interesses? A caducidade. Eu vou notificar a empresa para ela regularizar, eu vou abrir um processo, eu vou fazer um decreto, né, declaratório da caducidade e a indenização vai ser posterior. O Estado vai dizer, caducou outro contrato, não está cumprindo o contrato, nós vamos rescindir o contrato. Vai receber uma indenização futura, posterior. Existe a possibilidade também de rescisão por inadimplemento do poder concedente.
por exemplo, o poder concedente se comprometeu a expedir um decreto de desapropriação de um bem, e ele não cumpriu, não vem cumprindo com o seu contrato. Ele não permite que eu aumente a tarifa, e isso de forma ilegal, ele não está autorizando a renovação, o aumento da tarifa. Bom, eu não estou dando conta mais, eu quero rescindir com o Estado, eu não quero mais prestar serviço para o Estado. Eu preciso ajuizar uma ação judicial, claro, salvo eventual acordo, necessidade de ação judicial, eu preciso continuar prestando serviço, salvo autorização judicial, e aí eu vou ter que buscar perdas e danos contra o Estado. Uma ação indenizatória de perdas e danos. É uma M também. Por fim, tem a possibilidade de anulação. Anular é quando existe algum vício. E aí essa anulação pode ser tanto na via administrativa quanto na via judicial. Vejam, aí vai depender, eu falei da indenização ao concessionário. A indenização pode ser para o Estado também. Se eu comprovo algum conluio entre particulares e houve um prejuízo para o Estado, a indenização pode ser para o Estado. Vai depender da análise das provas do caso concreto, obviamente. Por fim, vamos à permissão e autorização. Aqui é curtinho, tá? Então, terminou a concessão. Basicamente, as mesmas regras vão se aplicar à permissão. A diferença é que ela tem um caráter mais simplificado e envolve investimento menor. Essa é uma das poucas distinções, tá? Na prática, o STF já tirou as distinções. Antigamente, se distinguia porque a permissão era precária, era um ato administrativo unilateral. Não permitia que alguém prestasse um serviço. Não precisava de uma licitação, não precisava observar uma grande formalidade como tem agora. Agora, a permissão, ela se assemelha em todos os aspectos à concessão. O que ela teria de diferente? A permissão pode ser dada para pessoa física ou jurídica. Tá? A pessoa continua prestando serviço por sua conta e risco, mas de resto não tem muita distinção. Aqui tem uma decisão da STF que afasta essa distinção. Tá? Afastou qualquer distinção conceitual entre permissão e concessão. Marçal Justem Filho ele apresenta uma diferenciação em termos de investimento, e daí, consequentemente, se não há investimento do particular, ele não precisa ter um prazo mínimo, então poderia ser revogado unilateralmente a permissão. Eu permiti um serviço de táxi, eu poderia, a qualquer momento, revogar essa permissão. Isso também é discutível. Se eu tenho uma permissão e eu tiver revogado o meu contrato unilateralmente, se eu comprovar que eu investi, que eu tive algum prejuízo, eu posso conseguir uma indenização, tá? Vocês podem, eu estou dizendo isso por quê? Porque é mais provável vocês lidarem imediatamente com o caso de permissão que foi revogada do que vocês já irem trabalhar diretamente com um contrato de concessão, que é um contrato muito maior, muito mais complexo. Vocês podem se formar e tratar, pegar um taxista que perdeu a permissão. Pode ser que ele possa ter direito a uma indenização, tá? Dependendo da análise do caso concreto e das provas constituídas no processo. Aqui tem um exemplo, eu dei um exemplo exatamente de um edital de licitação para permissão de serviço de táxi na cidade de Florianópolis. Então, os requisitos. Então, aqui tem alguns aspectos diferenciadores. Concessão pessoa jurídica ou consórcio de empresas, permissão pessoa física ou jurídica, concessão de serviço de longa duração e alto investimento, permissão se supõe média ou curta duração. Nós temos na concessão um contrato que ele acaba tendo cláusulas negociáveis e a permissão tem um contrato de adesão simplificado. Além disso, a gente tem uma revogabilidade unilateral na permissão. Por fim, a autorização, para a maior parte dos autores, nem se coaduna com a ideia de prestação de serviço público, porque ela teria que ser precária, pontual e por meio de ato administrativo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um decreto que fala do que é uma autorização. Delegação ocasional por prazo limitado ou viagem certa para prestação de serviços de transporte em caráter emergencial ou especial. Imagine, por exemplo, que há uma greve do transporte coletivo e uma greve em que há uma adesão total e para o transporte coletivo. O prefeito decide, para atender o interesse
coletivo e público, autorizar que as vans escolares realizem o transporte coletivo. Ele vai dar uma autorização, é precária, ocasional, dispensa licitação. É um ato administrativo. Isso seria uma autorização. Parte de serviços públicos, encerramos. É bastante o conteúdo, mas está encerrado. Aqui eu trouxe só a título exemplificativo outros tipos de concessão que têm leis próprias. Eles não se enquadram perfeitamente na Lei 8.987. A Lei 8.987 é um parâmetro geral, mas essas leis aqui tratam de forma mais específica de alguns contratos, certo? Então, deixa eu encerrar aqui. Até mais.